parecendo uma luz. Olá, boa noite. Boa, né? Boa noite a Tudo, todos. tudo bem, Ana? Ana, tu me escuta bem, me enxerga bem? Tô escutando, sim, tô escutando bem. Eu te enxergo Tá bem, também escuto muito bem. A imagem tá certo, boa também. tá ótimo. E sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje na nossa live, super especial. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal, né? Chegando. Daí 18h30 a gente começa, tem mais uns 2 minutinhos aí, né, Isso, Ana? Como é que tá o tempo isso. aí no Nordeste? Conta pra nós, pra gente ir aqui do Sul invejar um pouquinho. Mas tá um pouco confuso, viu? Tem dia que tá quente, tem dia que tá um pouco frio. Agora não chega a ser frio como o sul, né? Mas tá irregular o tempo, né? Tem passado uns dias bem nublados, né? E intercalando aí com períodos de calor, né? É Tá porque o assim. inverno de vocês é um pouquinho diferente, né? Tem uma chuva, tem. É Isso, diferente do nosso aqui, né? E é eu acho verdade. isso muito incrível, assim, essas conexões que a gente faz, né? Esses É dias eu verdade. fiz uma live com o Marcos também, do Nordeste, fiz uma live com o Paulo aí da região Sudeste. Então é muito incrível, assim, com a Karen também, que é aí de São Paulo. Então é muito legal a gente poder fazer essas conexões, né, em diferentes lugares do Brasil É e verdade. isso facilita muito, assim, né, esse contato. É E, e agora a gente tem essa facilidade, né, então a gente não para de trabalhar nunca mais, né, Ana? verdade. A pandemia, né, expandiu aí essa disseminação, né, de informações, né, e também essa possibilidade, né, da gente ter contato com outras pessoas de outras regiões, de outros países, né? E Isso. isso é muito enriquecedor, né? A gente conhecer a vivência de cada um, né? Saber como é que determinadas regiões trabalham, né? Também no exterior, né? Eu também tive a oportunidade no doutorado de ter aula com professores de outros países, né? Então isso aí a tecnologia facilitou, né? Esse acesso também. Isso, lá, Então né? Muito bom. A gente está podendo fazer essas trocas, né? E num dia é bom, um verdade. dia muito especial hoje, assim, né? É, 18h30 em Brasília, então. Vamos começar nossa live. Então, certo. gente, cheguem, vão chegando aí o pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui a Simula Inc. A nossa live de hoje, a nossa convidada é a Ana Elizabeth de Carvalho. Isso, Ana? Tem mais nome aí, Isso. né? Tem mais nome, né? É Elizabeth Lopes de Carvalho. Bem comprido, eu lembrava que era. E é um prazer ter a Ana aqui hoje, nesse dia que é super especial, que é o Dia Internacional, então, da Enfermagem. E quando a Ana estava super ocupada com as coisas dela também, do doutorado, e ela disse assim, Ana, tem como a gente fazer anotação? Mas eu disse assim, se a gente fizer no dia da enfermagem, dia 12, vai ser um presente. Se a gente puder fazer no dia 12, vai ser maravilhoso. Então, assim, É extremamente verdade. grata por tu aceitar o nosso convite, porque, de fato, assim, quando nós nos conhecemos, eu fiquei bastante emocionada com a tua história de dedicação e de superação com a enfermagem. E eu penso que as pessoas vão ganhar um presente se puder escutar um pouco da tua história e da tua trajetória. Eu vou apresentar a Ana para vocês, então. E eu até deixei uma cola aqui, pessoal, porque essa mulher faz tanta coisa, que eu fiquei pensando assim, o dia que a gente se conheceu e tal, que a gente fez uma vídeo, eu tava com o Breno, né, meu sócio, e eu falei assim, eu li tudo que tu fazia, né? Eu disse, meu Deus do céu, essa mulher faz muita coisa, meu Deus, onde é que ela arranja tempo para fazer tanta coisa? E o Breno falou assim Obrigada, para mim, Breno. bom, como se tu também não fizesse muita coisa, né? Tu não para de trabalhar. Então, É Ana, verdade. tu é gente como a gente, né? Eu acho isso maravilhoso, é isso que a gente quer mostrar aqui no Simula também.
pessoas com uma história de vida como a tua, que eu acho que é um exemplo, né, a ser seguido pela nossa categoria. Verdade. E eu vou começar a te apresentar o teu currículo e depois tu vai te Tá apresentar, certo. tá? A Tá Ana, certo. então, ela é doutoranda em enfermagem com ênfase em simulação clínica no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Paraná. Ela Isso. é mestre em enfermagem pelo programa associado de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Pernambuco. Ela tem residência em enfermagem e emergência pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Ela é especialista em educação na saúde para a prescritoria do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês. Ela tem graduação em enfermagem, então, pela Universidade Federal de Pernambuco, né, Ana? Ela atualmente, né, depois de tudo isso, todo esse currículo, então, o que ela trabalha depois de toda essa preparação aí? Ela é enfermeira no serviço de atendimento móvel de urgência da SAMU, né, na cidade de Recife. Ela é tutora do programa de residência em enfermagem em atenção pré-hospitalar no SAMU Recife. Ela é enfermeira do Hospital Universitário do Oswaldo Cruz, também é de Pernambuco, isso, né? Pernambuco. E ela é professora. Acabou o espaço aqui, gente, só um pouquinho que acabou, você que menina, faz muita coisa. Ela é enfermeira, bom, então ela é professora conteudista da disciplina de urgência e emergência com a aplicação das metodologias ativas. Ela é facilitadora em simulação clínica realística e ela atuou como docente também de bacharelado em enfermagem durante 9 anos, né, Ana? Isso? O que mais? O pessoal está acompanhando, acabou a live. Mas... Vamos lá, o que mais? Atuou como professora de cursos preparatórios para concursos e residências durante 3 anos. E ela é autora de livros e artigos científicos, então, na área da enfermagem. Né? Então, vocês devem estar entendendo aí o porquê que eu convidei a Ana para ser o nosso presente aí no Dia Internacional do Dia da Enfermagem, enfermagem. para participando conosco aí da live. É. Bom, Ana, Eu depois de vou. toda essa apresentação aí, a gente gostaria que tu compartilhasse conosco um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional, porque com todo esse currículo, né, Ana, e toda essa É, dedicação, existe muita história aí, né? é. E aí a gente quer ouvir aqui do Simula, o pessoal que está entrando aqui na live. Conta para nós um pouquinho da tua história, como é que foi toda essa trajetória profissional, como é que tudo começou? Bem, né, mais uma vez agradeço, Ana Paula, né, pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês hoje. Né, para mim é um prazer, né, estar conversando sobre simulação, falando um pouco também sobre a enfermagem, né, sobre a minha experiência também profissional. Né, foi um prazer conhecer a Ana, né, e ela é do Rio Grande do Sul, né, Ana, e a Porto Alegre. minha me remete muito a Porto Alegre, né? Ela me remete muito à minha facilitadora do CIG, né? E foi uma pessoa que realmente teve uma participação bem significativa, né, na minha escolha por essa área, né, da simulação. E é a doutora Camila Barcelos, né, que também é daí, né, de Porto Alegre. E eu vou começar, né, falando, né, um pouco da minha história, né, Conta para da nós. minha trajetória. É um pouquinho extensa, né, mas eu vou resumir. Então, por trás aí de todo esse currículo, né, de fato tem uma história aí, né, de superação, porque durante, né, a minha vida, né, na verdade, eu fui muito desacreditada, né? E eu acho assim que quando você é criança, né, a criança ela é como se fosse uma esponja, né? Então, quando isso começa na fase da infância, termina que a criança ela pode absorver isso com um impacto maior, né? Então, assim, durante a minha infância, né, eu fui muito desacreditada, né? Eu fui muito desestimulada, na verdade, né? Às vezes chamada de burra,
Então, isso fez com que eu tivesse uma baixa autoestima, né? Então, assim, eu cresci de uma forma que eu era muito tímida, né? Então, a timidez, ela veio justamente por essas questões, né? De eu achar que eu não era capaz, né? Que eu sempre me emociono quando eu falo. Isso é um dos motivos até que eu não comento assim muito com as pessoas, né? A minha história. Porque, de fato, Deus trabalhou muito na minha vida, né? E, assim, eu lembro que eu tive, né, na infância, toda esse, esse problema, né, com alguns familiares, né, familiares próximos, né, que realmente, de fato, me desestimulavam. E aí, durante a graduação, né, eu me formei na Federal, minha graduação foi tranquila, né, graças a Deus, mas eu era aquela aluna que eu me escondia, né, de tudo. Então, eu não queria apresentar seminário, eu não gostava de falar em público. Então, sempre eu fazia as atividades, mas eu não queria apresentar, né? E, apesar de tudo, eu era muito estudiosa, né? Sempre fui. E, assim, como a gente tinha aí o período integral, né, de estudo, eu sempre tive o hábito de estudar no horário da madrugada. Teve um período que eu fazia estágio extra em várias instituições ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu sempre tive uma sede muito grande por conhecimento, né? E isso, assim, era algo, assim, da minha essência mesmo, né? E também provocada, né, pela ansiedade que eu tinha de aprender, né? Porque como as pessoas tentaram confundir a minha identidade, né, eu sabia, né, que Deus tinha um plano na minha vida. Então, eu estudei muito, né, eu batalhei muito. E assim, eu sempre fui de fazer múltiplas tarefas. Eu sou uma pessoa que, quanto mais pressão, mais eu produzo, né? Então, assim, até assim, alguns trabalhos, né, que eu faço acadêmicos, se eu for muito pressionada, aquele trabalho sai melhor do que eu imaginava, porque eu funciono bem na base da pressão, né? É como se aquilo que você é como se eu transbordasse, na verdade, né? Você é tão apertado que você transborda aquilo que você tem dentro de si. Então, durante a graduação, né, na Federal foi muito tranquilo. Graças a Deus, eu fui muito bem acolhida pelos professores. Tive professores que fizeram uma diferença assim, significativa na minha vida. Inclusive, uma professora da Federal, a professora Ângela Leal, ela foi a minha orientadora, né, na residência. E assim, eita, caiu aqui. E eu, na verdade, quando eu me formei, né, eu tinha uma vontade muito grande de fazer residência em pediatria, né? Inclusive, a professora que me inspirou para fazer a residência de saúde da criança até faleceu, né, esses dias. E assim, para mim foi um impacto muito grande, né, o falecimento dela. Mas, enfim, eu tinha essa vontade, né, de trabalhar com pediatria, porque eu fiz um estágio extracurricular em pediatria, e eu gostava de trabalhar com criança, tudinho, eu achava que tinha perfil para trabalhar com criança. E daí eu me mudei para o interior de Pernambuco, né? Nesse interior eu fui trabalhar na unidade de atenção básica, né? Então, assim, eu não tinha nenhuma experiência em hospital, mas eu tinha aquela ansiedade de trabalhar no intra-hospitalar, né? Porque eu, na verdade, eu não me identificava com a atenção básica. Mas foi o primeiro emprego que eu tive, né? Quando eu me formei, um dia após a minha colação de grau, no outro dia de manhã eu já estava empregada, né? Já estava aí com esse emprego garantido, já fui trabalhar, dormi na colação de grau, já amanheci empregada, né? Na verdade, eu nunca passei pelo desemprego, né, na minha vida. E deixa eu ajeitar aqui o celular. E aí, quando
eu estava trabalhando na atenção básica, né? Eu sempre ficava pensando, poxa, eu queria tanto trabalhar em um hospital, né? E eu sempre pedia a Deus para me dar a oportunidade de trabalhar no hospital, porque eu queria desenvolver habilidades, né, de técnicas e não técnicas, né, durante a atuação do atendimento, da assistência direta, né, ao paciente no intra-hospitalar. E Uhum. então, de repente, alguém levou o meu currículo para um outro interior. E eu não sei até hoje quem foi. E eu fui chamada para trabalhar em um hospital no interior, em outro interior do Pernambuco mais desenvolvido. E lá eu me mudei, né? Fui trabalhar lá. E assim, eu lembro que eu fiquei um período na casa de uma pessoa conhecida dos meus pais, né? E eu consegui uma moradia, né? Para eu morar só. E eu, nos meus primeiros plantões, né, eu passei uma semana de treinamento, nos meus primeiros plantões, eu me deparei com uma situação que marcou, assim, a minha vida. E foi um paciente que estava em parada, né, na enfermaria. Nesse hospital era uma enfermeira para todos os setores, então eu ficava responsável por UTI, enfermaria, pediatria, UTI neo, pronto-socorro, então tudo era uma única enfermeira para dar conta de toda a instituição. E nesse período, né, eu já tinha tentado a residência em pediatria durante 2 anos consecutivos, não tinha sido aprovada, né? E eu estava assim bem triste, né, porque não tinha conseguido aprovação, tudinho. Mas nesse dia, estava perto de fazer a inscrição para novamente dar residência, eu ia tentar novamente pediatria, mas esse dia me fez mudar, né, de mudar a minha decisão, né? Então, nessa parada, o que é que aconteceu? Eu não sabia atuar naquele momento, eu não sabia onde estavam os materiais, né? Eu era novata, eu não sabia o que é que precisava usar naquele momento, naquele carrinho de parada. Então, assim, apesar de ser enfermeira, tudinho, mas eu não tinha experiência prática, né, para atuar naquele momento, né? Então foi um momento assim muito desafiador e eu fiquei assim muito insegura na hora, não sabia o que fazer. Então o médico percebeu, né, a minha insegurança na hora. O carro estava desfalcado, né, não tinha ali uma rotina de deixar o carro lacrado. Então quando a colega me passou o plantão, estava faltando vários insumos no carro. E isso aí potencializou, né, a reação do médico. E foi assim algo que de fato assim me expôs muito, né, porque ele viu que eu não tinha habilidades, né, para atuar naquele momento e eu fui exposta ali diante dos técnicos de enfermagem, né, diante da minha equipe. E foi uma situação tão gritante assim que ele chamou o administrador do hospital, era um dia de sábado. O administrador estava lá na casa dele e foi para o hospital, que o médico ligou para ele, para poder fazer queixa da enfermeira, né? E aí o administrador colocou os dois na sala e ele falou o que aconteceu, né? Eu me desculpei tudinho, graças a Deus não ocorreu nada com a paciente foi para a UTI. Depois de alguns dias ela teve alta, né? Porque como o médico ele já era um médico assim bem dinâmico, né? Ele já tinha uma experiência com pronto-socorro, com essas situações de emergência, então ele conseguiu ali reverter aquela situação, já desceu com a paciente para a UTI e na UTI a paciente já foi estabilizada. Mas aquele momento ali inicial, né, de quando nós presenciamos, né, a parada, chamamos o médico, foi um momento assim crucial, né, para mim, porque eu me senti muito exposta, né? Porque o médico foi extremamente ríspido, na verdade, comigo. E isso me constrangeu bastante, né? E aí, a partir daquele momento, eu decidi que eu iria fazer a residência em emergência. Para se desafiar um pouquinho mais, né? É Tá verdade. desafiadinho um pouquinho mais.
E aí eu fiz a residência, né? Fui aprovada justamente na vaga desse hospital. Só tinha uma vaga para essa região, né? E eu fui aprovada justamente nessa vaga, né? Eu disse a Deus, se for da tua vontade, que eu fique no 5º lugar, porque é a vaga do hospital de lá. E aí eu fiquei, né, em 5º lugar e comecei a residência, né? Só que eu achei que na residência ia ser a mil e uma maravilhas, né? Mas na verdade não foi, né? Então, assim, o que eu passei com o médico, eu acho que só foi mesmo uma preparação para o que viria, né? Porque assim, eu também não fui bem acolhida na residência, né? Foi perceptível essas deficiências que eu tinha, as habilidades técnicas, né, que eu precisava desenvolver. E aí eu também era muito exposta na residência, né? Quando tinha apresentação de seminário, quando tinha clube de revista, né? Quando tinha algum procedimento para fazermos juntas, né? Todos os residentes. Então, sempre era pontuado Ana Elizabeth. Ana Elizabeth não tem perfil, Ana Elizabeth não deveria fazer emergência. Né? Então, assim, eram situações assim que, de fato, me entristeciam. Né? Mas eu sempre fui muito resiliente, né? Sempre fui muito... tive muita fé em Deus, sempre tive muita fé em Deus nesse sentido. E eu também tenho, né, na época eu era noiva, né, do meu esposo, e ele sempre me incentivava muito, né? Tudo que se passava no hospital, eu conversava com ele, né, e ele sempre tinha uma palavra de conforto para me dar um incentivo. Estou vendo ele ali, está aí na live, o Will. E assim, para mim foi essencial, né, esse apoio que meu esposo sempre me deu, porque de fato, assim, se eu tivesse colocado foco naquilo, eu não iria me tornar profissional que eu sou hoje. Né? Então, foi fruto aí de muita resiliência, né? Porque em todo tempo as pessoas tentavam confundir quem eu era. Eu sabia que eu precisava melhorar, né? Sabia. Até porque eu nunca parei de estudar. Né? Eu sempre, até na residência, eu estudava quando eu chegava, então eu tinha a teoria. Né? Eu passava, no período da residência, comecei a estudar para concursos, né? Fui aprovada em diversos concursos, né? Isso daí é outra parte aí da minha vivência, mas eu tinha essa deficiência na prática, né? E aí eu tive a oportunidade, né, durante a residência, por incrível que pareça, eu fui mais acolhida pelos médicos, né, do que pela própria preceptoria da residência, né? Então, eu aprendi muito, né, ali na emergência com os médicos e foi algo assim que teve um impacto assim muito grande, né, na minha vida, porque foram pessoas que me acolheram e na parte, né, da residência em si, de fato, eu vi que deveria ter tido uma abordagem diferente, né? Uhum. Para residente que chega com uma determinada deficiência. Né? Uhum. Então, isso é, me fez ter uma postura diferente em relação a pessoas que possuem dificuldades, né? Que possuem dificuldades em relação a essas habilidades. Então, Uhum. aquilo que eu passei, eu não sou revoltada com o que aconteceu comigo, mas eu procuro não permitir que pessoas que passem pela minha vida que elas passem pela mesma situação, né? Tentei resumir aí, né, essa minha vivência, mas realmente foi muito difícil. E eu lembro que a minha professora orientadora, né, do TCR, a professora Ângela, da Federal, ela também era outra pessoa que me incentivava muito, muito mesmo. Né? Cada encontro que eu tinha com ela, eu ficava assim muito renovada. Né? E eu lembro que ela
no dia da minha apresentação do TCR foi assim um impacto, né, para todos, né, para o grupo, né, para a coordenação, porque o meu TCR, a minha apresentação foi muito boa e eu lembro que no meu último slide, eu não lembrava disso, na verdade, uma pessoa que assistiu me lembrou alguns anos atrás, eu coloquei lá e com as pedras que me lançaram que eu iria construir uma montanha. Uhum. Né? Então, assim, foi uma apresentação assim que eu ali parecia que eu não era uma pessoa tímida, né? Eu de fato consegui apresentar bem no TCR, eu tive firmeza, segurança, eu tive conteúdo, né? E todo mundo ficou muito impactado, porque durante a residência eu demonstrava deficiências, né, nas habilidades técnicas. E no TCR, a minha apresentação fez com que as pessoas não acreditassem, né, que eu consegui fazer aquele trabalho, que eu consegui apresentar da forma como foi apresentado. Né? Então, isso aí mudou. Aí a minha deu um novo caminho para a minha trajetória, né, nesse dia da apresentação do TCR. E aí, posteriormente, né, eu voltei, né, para Recife, fui trabalhar em hospitais, né, fui dar aula, né, também passei por dificuldades, né, nos hospitais, né, e não relacionada à exposição, né, tudinho, mas também tive alguns problemas, né, relacionados mais à habilidade não técnica, porque eu não me comunicava, eu era muito calada, né? E eu não me comunicava com a equipe também, né? Então, eu precisei, né, me procurar meios para me aperfeiçoar, né? E eu acho que a principal ferramenta, né, que eu utilizei foi a experiência, né? Uhum. Então, além da fé, né, que eu tenho em Deus, que em todo o tempo Ele esteve comigo, né, me incentivando, me apoiando, a experiência fez com que eu não repetisse os erros, né, que eu tive no passado. Né? E isso me deu credibilidade, né, para que eu pudesse estar aperfeiçoando as minhas habilidades. Né? Uhum. Então, foi um diferencial, né, na minha vida. Foi algo assim, que são situações que a gente passa difíceis, né, mas que nos dá um destino. Né? Então, existe até uma frase que eu gosto muito, que é: a dor, ela nos dá um destino. Então, às vezes, você passa por um processo muito difícil, muito doloroso, mas aquilo ali vai lhe dar um destino diferente. Né? Então, eu sempre gosto de um versículo da Bíblia que ele diz o seguinte, que no lugar da vergonha, eu te darei dupla honra. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Né? Porque quando você é envergonhado, você é honrado naquela área que você foi envergonhado. Então, a dupla honra ela vem apenas quando há uma vergonha. Né? Você pode até ser honrado sem passar por vergonha, mas quando você passa por vergonha, você é duplamente honrado. Né? Então, isso, de fato, foi uma realidade na minha vida, porque eu nunca pensei em viver, né, o que eu vivo hoje. Eu nunca pensei em ter o reconhecimento profissional que eu tenho hoje, né? Porque, na verdade, Deus sempre falava comigo o que é que Ele ia fazer na minha vida. Mas as pessoas sempre, as circunstâncias faziam com que, tentavam fazer com que eu não acreditasse naquilo. Mas a minha fé em Deus era tão forte, era tão firme, que eu nunca deixei de acreditar no que Deus falava ao meu respeito. Né? Então, mesmo diante de situações tão adversas, né, de situações tão contrárias, de tentarem confundir quem eu sou, eu não me deixava abater.
nunca tive depressão, nunca fiz tratamento, nunca precisei fazer terapia, né? Eu sempre, a minha terapia sempre foi mesmo a fé, né? Sempre fui uma pessoa de ir para a igreja, de fazer trabalho na igreja, de orar, de ler a Bíblia, né? Então, isso, de fato, sempre me fortaleceu bastante, né? Então, assim, eu vejo que tudo que a gente passa, né, tem um propósito de Deus e a gente tem que agradecer a Deus, né? Mesmo a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, mesmo aquelas situações difíceis, a gente tem que agradecer, porque no final ele tem algo preparado para nós, ele tem algo muito melhor para nós, né? Ele tem uma obra que ele vai fazer na nossa vida, né? Ana, Então, sempre me fortaleci, né, na palavra que Deus tinha ao meu respeito, né, e na fé que eu tenho nele. Pode continuar. história de dedicação, de superação, de resiliência, na tua trajetória profissional, ela é muito linda, né? E quando eu te perguntei assim, conta um pouco da tua história, assim, é muito emocionante, né? E eu acredito que muitas pessoas se identificam contigo, né? Nessa jornada, nessa trajetória, que muitas vezes não é fácil. Toda essa preparação profissional, quando nós nos entramos na, na assistência, né? Ou no hospital, atenção básica, seja, a gente tem esse contato com o paciente, quando a gente tem esse contato com a equipe multiprofissional, quando a gente de fato começa a atuar como enfermeiros ou como técnicos na equipe de enfermagem, a gente começa a atuar, nós nos sentimos muito inseguros, muitas vezes. E não pense que isso aconteceu só contigo, não. Acho que isso acontece com a maioria das pessoas. É Por verdade. que essa caminhada tem que ser tão dolorosa? Por que tem que ser tão desafiadora? Onde que está o problema isso tudo? E como fazer para melhorar isso tudo, né? Para que nós nos sintamos mais seguros no momento da atuação profissional. Porque hoje mesmo eu falei isso, todos chegamos na assistência muito bem intencionados, a gente quer fazer o melhor para o paciente, proporcionar ao paciente uma assistência de excelência, mas muitas vezes nós não estamos preparados. E a debilidade muitas vezes não está na pessoa, mas sim na formação. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando. É por isso que a gente está aqui hoje falando sobre esses déficits na formação do profissional na área da saúde e na enfermagem Exatamente. em especial. E tu foi te dando conta de que dentro da tua trajetória, quem tinha que buscar as ferramentas era tu, né? Tu que tinha que buscar essas ferramentas. Porque é através de te desafiar, de mudar as tuas decisões, as tuas escolhas, que tu foi te desafiar mais ainda de trabalhar em emergência, porque tu queria desenvolver as tuas habilidades e competências. Quando tu te desafia dessa forma, e mesmo que sofrido, tu vai adquirindo o quê? A experiência, a expertise, o, o manejo de como tomar essas decisões, essa tomada de decisão, raciocínio clínico e tudo mais, né? Então, habilidade técnica, tudo mais. E aí que eu acho que vem tudo ao encontro da simulação, Que a né? simulação ela busca, ela proporciona justamente isso, né? E quando, Desenvolver. quando tu diz assim, as pessoas que passaram, eu sofri muito, mas as pessoas que passaram por mim, eu virou preceptora, professor e tudo mais, né? As pessoas que passaram por mim, eu não quero que sintam a mesma coisa. Eu posso compartilhar contigo que eu também me senti insegura muitas vezes. E hoje eu também, como professora, enfim, aqui à frente, de trabalhar com educação, eu não quero que as pessoas que passem por mim, sintam tenham esse mesmo sentimento de insegurança, né, para atuar. Eu quero que elas estejam mais preparadas, que elas estejam com uma melhor formação. E quanto mais a gente investir na educação, na formação dessas pessoas, elas mais seguras vão se sentir na hora de atuar com o paciente. E aí que eu queria que tu contasse para nós
como que chegou a simulação na tua vida, né? Como que foi esse contato com a simulação, esse primeiro contato? O que que te motivou? Eu tenho tanto disse que foi a experiência que te deu esse know-how, que te deu essa expertise de atender em emergência e tudo mais, mas foi sofrido, foi doloroso. Conta para nós, então, Ana, qual foi esse teu primeiro contato com a simulação que fez com que te impulsionasse aí nessa trajetória? Pronto. Eu tive a oportunidade, né, de fazer uma seleção para a especialização em preceptoria no SUS, do Sírio-Libanês, né? Foi ofertado aí duas vagas, né, no serviço. E a partir do momento que foi sorteado duas pessoas, né, para se submeter ao processo seletivo, né, eu fui aprovada, né, no processo seletivo e a prefeitura foi quem financiou, né, esse curso de especialização. Então, foi um curso presencial, né, onde foi trabalhado com a nossa facilitadora, a Camila Barcelos, metodologias ativas, né? Então, assim, eu já tinha tido um contato prévio com metodologia ativa, mas, assim, há muitos anos atrás, com o curso técnico, mas não chegou a ser da forma como, como a gente trabalhou na preceptoria no SUS, né? Na especialização do Sírio. Então, eu ficava encantada, né, com cada encontro que a gente tinha, com cada simulação que Camila fazia conosco. E a especialização ela foi voltada para a preceptoria, né? Uhum, Então, nesse momento, eu comecei a colocar em prática, né? Foi o período também que eu estava começando, né, na tutoria da residência, e eu comecei a estudar a respeito da simulação e comecei a iniciar, né, a simulação do programa de residência em APH. Quando eu terminei a especialização do Sírio, eu lembro que eu fui fazer o curso do PHTLS no outro estado, e quando eu finalizei aquele curso, Deus falou comigo e disse: eu vou te fazer especialista em simulação. Eu disse: meu Deus, como vai ser isso? Será que eu vou ter que fazer uma especialização em simulação? O que é que eu vou ter que fazer voltado para a simulação? E ele disse: não vai ser na sua cidade, né? E aí eu fiquei tranquila, né? Fiquei aguardando as coisas acontecerem. E 2 meses depois que eu fiz o curso, né, do PHTLS, que usa muito a simulação também, eu recebi o edital do doutorado pelo WhatsApp. E quando eu vi ali as linhas de pesquisa, né, na minha leitura daquele edital, só li ali simulação clínica, né? Então, foi quando eu me inscrevi, né, no processo seletivo. É disponibilizado uma vaga por ano, né, nessa linha de pesquisa. E aí eu fui aprovada, né, na primeira tentativa, né? E era uma coisa assim tão direcionada por Deus, né? Que eu não sou do Paraná, eu não conheço ninguém na universidade, né? E eu fui aceita no programa, eu fui aprovada na seleção, né, da Federal do Paraná. E isso já foi algo assim que me fez, né, também me aprofundar, né, no conhecimento da simulação. Posteriormente à minha aprovação, também fiz o curso de facilitadora, né, no Einstein, e fiz outros cursos, né, relacionados à simulação. E até hoje eu ainda estudo, né, sobre simulação, até porque é a minha linha de pesquisa, mas foi algo assim que, de fato, foi uma direção de Deus na minha vida, né? E eu vejo que a simulação, ela, de fato, ela oportuniza, né, o aluno, o profissional de saúde, a desenvolver, né, essas habilidades técnicas e não técnicas, né, em um ambiente seguro de aprendizagem, onde você pode errar, né? E uhum, também proporciona
toda essa questão do ganho da autoconfiança, do raciocínio clínico, né, da capacidade de julgamento clínico. Né? Então, tem vários ganhos, né, obtidos com o uso da simulação. E na época da minha graduação, né, eu nem sei se, se já Uhum. existia alguém que trabalhasse com simulação, mas, assim, quando nós estamos na graduação, a gente costuma aprender com o paciente, quando a gente tem a oportunidade, no estágio, né, de desenvolver determinada habilidade técnica em um procedimento, né? E na simulação, ela permite, né, que você desenvolva, né, essas habilidades em um manequim, né? E não necessariamente depende do tipo da simulação, né? Que existe a simulação para desenvolvimento de habilidades técnicas e também para resolução de casos clínicos, né? Habilidades técnicas e não técnicas, e no sentido também de avaliação. Mas quando você coloca em prática a simulação, você permite ao profissional treinar, né, essas habilidades e isso possibilita que uma maior segurança do paciente, porque aquele profissional ele vai estar ali simulando aquele atendimento, né? Todo o ambiente ele tem que ter ali uma fidelidade para que se torne o mais real possível, né? O mais Uhum. próximo da realidade. Isso permite que o profissional ou o estudante ele treine primeiro naquela situação, naquele cenário, para depois ele ir para a prática com um paciente real. Né? Então, isso faz toda a diferença. Né? Então, assim, quando a gente faz simulação na residência, sempre, como eu acompanho essa parte, né, dos meninos da programação teórica, né, deles, a gente aos poucos foi substituindo os seminários por simulações, né? Clube de revista, a gente faz as leituras dos artigos, discute, estudo de caso também, mas os seminários a gente faz no formato de simulação. Então, é uma coisa assim que eles sempre relatam, né? Que quando eles realizam a simulação, que vão para um atendimento real, eles sempre lembram o que é que foi feito na simulação, né? E a partir do momento que vamos dizer que a gente pontuou ali alguns erros, né? Foram identificados ali alguns erros, eles aprendem com aqueles erros, né? Então, no debriefing, a gente discute, né, todo aquele atendimento, né? Como é que eles se sentiram realizando aquele atendimento, o que é que poderia ser feito, o que é que eles poderiam ter melhorado, né, naquele atendimento. Então, esse momento do debrief ele é essencial, né, na simulação, porque é o momento, de fato, né, da reflexão daquela prática vivenciada. Né? Então, eles sempre relatam que o quanto a simulação tem um diferencial quando eles vão para um atendimento na rua, né, em via pública ou no domicílio, porque eles sempre se lembram daquele caso clínico, né, que a gente trabalhou, da simulação, e eles conseguem ter uma segurança maior, né, ter uma autoconfiança no desempenho da sua prática profissional. Né? Então, assim, para você fazer uma atividade de simulação, é essencial que você tenha um planejamento. Né? O planejamento ele é essencial. Também essa questão da qualificação do facilitador, né, também é importante. Uhum. Não é fácil planejar uma atividade de simulação, né? É de fato assim, algo muito trabalhoso. Eu particularmente sei o quanto é trabalhoso, né? Mas é algo prazeroso, porque a gente vê que aquilo ali tem um efeito positivo na formação do profissional, né? E isso tem ganhos, né, para a assistência daquele profissional, para a segurança do paciente também, porque vai estar sendo atendido por um profissional que possui habilidades, né, para atendê-lo, né? Então a gente trabalha tanto as habilidades técnicas como não técnicas, né, durante a simulação.
E isso é essencial na formação, né? E eu acho que na época que no caso, na minha época, né, na época que eu me formei, se eu tivesse trabalhado com simulação naquela época, talvez eu tivesse, quando eu tive ali o primeiro contato com a situação de emergência real, né, eu teria tido condutas, né, diferentes, né? Eu teria tido atitudes diferentes naquele ambiente, né? Então, a simulação ela proporciona, né, esse domínio, né, o domínio cognitivo, né, do conhecimento, o domínio psicomotor e o domínio afetivo, né? Então, esses atributos eles são essenciais, né, na formação profissional e como a gente trabalha muito, né, dentro dos objetivos de aprendizagem da simulação, você vai direcionar, né, para determinadas competências e a gente consegue, né, atingir os objetivos propostos e aquilo ali, de fato, é algo que traz um resultado, uma aprendizagem significativa para o profissional, né? Então, eu acho a Uhum. simulação algo apaixonante, né? Sim. E, Por isso que e estamos eu aqui lembro falando sobre, né? que Por isso que a gente e está aqui falando sobre isso, né? E é isso, muito legal quando tu faz o link da tua dor, que é o que te motivou para buscar te especializar em emergência, urgência e emergência, quanto e me que tu especializei tem em resistência. empatia com os teus alunos Exato, que passam pela mesma situação. E hoje tu é uma pessoa que é ferramenta para estar auxiliando essas pessoas na formação delas, né? E tu buscou dentro dos recursos da simulação te capacitar para estar auxiliando essas pessoas nessa caminhada, né? E eu queria te exatamente. perguntar, Ana, assim, dentro da tua expertise, emergência, atenção pré-hospitalar, a simulação in situ, né? Quais são os desafios que tu percebe, então? Os desafios que tu percebe de estar implementando a simulação, especificamente com simulação em atenção pré-hospitalar, em simulação in situ. O que tu percebe de desafios para os teus alunos e quais os benefícios também da simulação implementada nessas áreas? Eu vejo como desafio, né, na verdade, o desafio é começar, né? Começar a fazer a simulação no serviço, né? Então, para os Uhum. serviços que não trabalham ainda, né, com simulação, acho que o maior desafio é você iniciar e se qualificar, né, para fazer, né? Porque você também não pode fazer de qualquer jeito, né? Existe toda uma estruturação pedagógica, né, da simulação que a gente precisa seguir, né? E também um referencial teórico. Então, assim, eu acho assim, que na minha realidade, né, na nossa realidade, né, constitui um desafio para mim o planejamento, porque é algo assim que requer muito tempo para mim, né? Uhum. Então, desde a construção do roteiro, né, eu demoro alguns dias, né, para construir o roteiro, porque tem todo um embasamento científico, né, por trás daquele cenário que nós construímos, nós construímos, né, e que Uhum. nós iremos ali colocar em prática na simulação, né? Então, eu vejo como desafio mais essa questão do planejamento mesmo, né? Uhum. E também, antes de eu ter esse aprofundamento, né, que eu busquei, né, que eu tenho estudado a simulação, eu relacionava muito, antigamente, que a simulação ela era uma tecnologia, mas na verdade não é. A simulação ela é uma técnica, né? Então eu achava, na minha cabeça eu achava que para você fazer uma simulação de alta fidelidade, você tem que ter os manequins de alta fidelidade, né? Que aquele ambiente tem que ser um centro de simulação, né? Algo assim bem com muita tecnologia para você implementar, mas na verdade não é.
né? Então, Uhum. assim, eu tinha esse pensamento errôneo em relação à simulação. Antes de ter esse aprofundamento teórico, né, e prático, eu achava que era algo que não era atingível para nós, né, porque exigia aí uma tecnologia, né? Uhum. Assim, o serviço, né, o SAMU, o serviço que eu trabalho, ele já faz simulação há um tempo, né, quando eu ingressei no serviço. Eu até participei de simulação, né, na arena, né, também, simulação de múltiplas vítimas, incidentes com múltiplas vítimas. Então, assim, é um serviço que já vivencia a simulação, né, há um bom tempo, né? Eu só não estava, assim, diretamente inserida, né? A gente fazia mais com os treinamentos do NEP, né? O NEP fazia conosco, né, com os profissionais. E, assim, eu tive a oportunidade, né, de implementar a simulação na residência, né, no programa de residência, né? Uhum. De fato, eu já estava com uma apropriação, né, melhor, né, dessa abordagem, né, dessa metodologia de ensino, né, porque, Uhum. de fato, eu tive que me aprofundar para poder implementar, né, porque a gente pensa que é só fazer ali a ensinação, né, tem gente que acha que simulação é só fazer a ensinação ali e pronto, mas não é, Uhum. né, tem toda uma estruturação, né, toda uma abordagem pedagógica por trás, né? E tu Então, assim, percebe uma receptividade da enfermagem em relação a aceitar a simulação como um treinamento dentro da tua trajetória e profissional. Tu consegue perceber isso? sim, os enfermeiros, né, quando a gente faz com os residentes, os enfermeiros eles participam como observadores, né? E assim, quando o serviço faz, né, também a simulação, né, com os profissionais, todo mundo assim se envolve, né? Todo mundo vê um ganho, né, naquela técnica de ensino, né? Porque é um momento de fato de aprendizagem onde você aprende fazendo, né? Aprende com os erros, né? Temos lá na pirâmide de Miller, né? Na base da pirâmide, né? O saber como, o demonstrar, o fazer e o ser, né? Que são justamente a relação, né? São as competências clínicas, né? Que é a relação do conhecimento, habilidades e atitudes. Então, Uhum. assim, quando os profissionais eles participam da atividade de simulação, de fato eles se sentem mais seguros para atuar na prática, né? Então, isso vai desde o conhecimento, desde das habilidades, né, técnicas daquele profissional, como também não técnicas, né? E nas situações de simulação, a gente às vezes também coloca familiares naquela cena, né? Então a gente observa como é a relação do profissional com aquele familiar, como foi a interação dele com o familiar, como foi a comunicação dele com a equipe, com a família, né? Então tudo isso é o que a gente passa na realidade, né? Uhum. Então eu vejo o APH, né, como uma área onde a simulação ela é essencial. Por quê? Nós trabalhamos, né, atuamos trabalhando com situações inusitadas, né, o tempo todo. Então, às vezes, Uhum. você está ali em um atendimento em via pública ou no próprio domicílio, sempre tem pessoas da comunidade, né, sempre tem a população que está ali observando, filmando, tirando foto, né, Uhum. e o profissional ele tem que estar qualificado para aquela atuação, né? Então, quando ele trabalha a simulação no serviço e ele vai atuar na prática, ele já chega na prática mais seguro. Uhum. Principalmente, né, se você propor uma atividade de simulação de um atendimento que não é muito comum,
no serviço. Por exemplo, recentemente a gente fez uma simulação de trauma pediátrico, né? Nesses anos todos de SAMU que eu tenho, assim, dou graças a Deus porque a gente nunca teve oportunidade de ir para um atendimento de trauma pediátrico, né? As ocorrências com criança, principalmente relacionadas a trauma, elas têm, elas têm uma frequência bem menor. Uhum. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa trabalhar, né? Não precisa, assim, estarmos qualificados para essa atuação. Então, a gente fez aí uma situação de trauma pediátrico, né? E foi, assim, bem desafiador. E, assim, mas, assim, apesar, né, de ser algo que a gente não faz com frequência, mas das simulações da residência que a gente teve, essa de trauma pediátrico, para mim, foi a melhor, né? Uhum. Porque, assim, ela foi muito, uma situação, assim, muito real, né? Onde teve ali a mãe aflita, chorando, teve um rebaixamento de nível de consciência da criança, teve um choro persistente da criança no início do atendimento. Esse choro foi reproduzido, Uhum. um som de choro real, né? Utilizamos ali um manequim pediátrico. Então, assim, foi tudo feito com um realismo tão grande que houve momentos até que a gente achava que estava numa situação real. Eu me emocionei, né? Eu me emocionei quando eu vi as meninas ali atendendo, né, aquela criança. Vi todo o realismo da situação. A mãe, a residente que interpretou a mãe, ela chegava junto da criança. Quando a criança rebaixou, ela chegou junto. Uhum. Ela ficou aflita, ela quase estava se despedindo ali da criança. Então, assim, foi algo assim que impactou, né? Porque houve todo um, um envolvimento, né? Um comportamento, né, emocional, né, naquela cena, né, que envolveu os participantes, né? Porque é uma situação que não é muito comum. E quando envolve criança, você se sensibiliza muito mais, né? Então, eu acho que quando você utiliza a simulação numa situação dessa que não é muito comum para a equipe, isso faz com que a equipe que não está acostumada a trabalhar com essa situação, com esse tipo de atendimento, que ele, quando chegar lá na prática, ele vai saber fazer, ele vai saber atender, né? Vai. Uhum. Então, é muito importante, né? Quando a gente utiliza a simulação no serviço também para essas situações que não são muito comuns, né? Então, isso é essencial Ah, aí beleza. para ter Uhum. uma boa, para ter uma aprendizagem significativa dos profissionais, né? Então, nesse dia tivemos técnicos ali observando, preceptores, Uhum. né? E foi assim, no debrief foi um ganho assim significativo, né, de aprendizagem e todo mundo assim se fica satisfeito, né, quando a gente faz uma atividade de simulação, né? A satisfação ela não se compara, né, quando você dá uma aula, você ministra o conteúdo de forma com abordagem tradicional, né? Só ali falando e quando você vai ali simular aquele atendimento, ministrar aquele conteúdo de uma forma prática, né? Onde o profissional ele pode estar ali atuando como se fosse uma situação real, né? Com certeza. Então, Não, vocês acho estão, sim, não, vocês estão super parabéns pelo trabalho que vocês fazem, assim, de estar reproduzindo cenários de simulação na atenção pré-hospitalar, né? E a simulação em si, simulação, atendimento em trauma, atendimento em intercorrências, isso é, nossa, isso é um ganho para a educação e a formação profissional sem tamanho, né? E eu vejo que esse movimento está acontecendo no Brasil todo, né? É aqui no Sul, é no Sudeste, é no Nordeste, e que bom, né? Que possa se cada vez mais reproduzir, trazer novas abordagens também de simulação, né? Que a gente possa estar utilizando. E
muito legal isso tudo assim que a gente tem feito assim pela simulação, pela formação profissional. E nessa tua trajetória, assim, Ana, me conta se tem alguma história que tenha te marcado, assim, na tua trajetória em simulação, alguma história que tenha te marcado, alguma história que te emocionou, alguma história curiosa, ou alguma história engraçada, assim, para tu compartilhar com a gente? Eu acho assim que a que mais me marcou foi essa vivência do trauma pediátrico mesmo. Essa que tu nos Porque relatou. Uhum. teve um momento até que eu enchi os olhos de lágrimas, viu? Porque eu achei que eu estava no cenário real, né? Então, assim, foi algo assim, bem marcante, né? De todas as simulações que a gente já fez, né, no serviço, Uhum. essa de fato foi a que mais me marcou, né? E foi uma situação também engraçada, assim, no final, né? Que a gente tinha passado, né, para as residentes que quando a criança tivesse, né, o rebaixamento de nível de consciência, que acionasse a USA e aguardasse a chegada da USA, né? E ali, naquele momento, foi engraçado, porque elas acionaram a USA, fizeram o contato com a regulação, falaram com o médico disse que ia Uhum. enviar a USA, né, tudinho. E quando chegou na hora, elas não aguardaram a USA, elas levaram o paciente para o estado de referência. Então, foi engraçado, porque eu tinha combinado com elas, né, da gente, delas levarem, né, delas aguardarem a USA, e o médico tinha regulado também para aguardar a USA, mas terminou que elas levaram o paciente, né? Então, Tão assim, foi, real que é, de tão digno que é o cenário, né? Já tá ali resolvendo, né? É muito legal isso tudo, assim, né? Como a gente vivencia de verdade quando tá dentro da cena, né? é verdade. E, e é legal, né? E quanto mais, assim, bom, toda essa tua trajetória com simulação, mas quanto mais tu vai fazendo, mais tu vai te Vai especializando, né? aperfeiçoando, Tu vai, vai aperfeiçoando. vai ficando melhores, cada vez melhores as tuas simulações, né? E tu Até percebe também. os cenários, cada cenário que eu vou construindo, né? À medida que eu vou construindo, vai ficando, vai tendo um nível de complexidade maior, né? Então, é, eu vou aperfeiçoando também nessa essa construção dos cenários, né? Também ela é aperfeiçoada, né? Que tipos de cenários que vocês já atuaram assim dentro da atenção pré-hospitalar e da simulação in situ? Me cita alguns assim para a gente poder ter uma ideia do que vocês abordam. Atendimento ao pós-traumatizado, a gente já Uhum, fez PCR, né, também. Já fizemos também de amputação traumática. uhum, É, no período do Covid, fizemos uma simulação também de atendimento a um paciente com Covid que necessitou de ventilação mecânica, né, com ventilação invasiva. E já fizemos mais quais, meu Deus? Queimaduras, né, também, queimaduras. É, atendimento ao queimaduras, mas o que, meu Deus? Olha, eu já fiz tantos, eu vou guardando, né, sim, os cenários e eu uhum. nunca uso o mesmo cenário, eu sempre vou atualizando, né, quando vai mudando os residentes. Mas trauma pediátrico, que foi essa última. Eu lembro desses, mas tem mais, tem mais. Mas assim, ó, trabalhar pra caramba, né? É, É é, é, muito trabalho, né? estruturar isso, né? É É, você se sentar e construir, né, esses cenários, né, estruturar como é que vai fazer na hora, né? Então tudo isso é algo que trabalhoso, desafiador, desafiador, né? desafiador. E, Né?